do kit higiene bucal, que a gente mostra para entregar para as crianças lá no semeador. Fazer uma pasta de dente, com escova de dente, a gente monta esse kit depois, leva para o pessoal lá na fazendinha. Outro convite que a gente está fazendo são para os novos voluntários. Acho que todos devem saber, a gente tem um programa de voluntariado aqui na casa bastante grande, para as mais diversas áreas, tá? Todo mundo pode ajudar, pode ter certeza. De um jeito, de outro, de uma maneira, um horário, um dia. Mas num determinado ponto a gente sempre pode ajudar alguém. E esse programa, para que as pessoas conheçam, agora no dia 24 do 5 agora, no próximo mês, né? Às 9h30 da manhã, vai ter uma apresentação do que é esse programa lá na Fazendinha, lá no Cais. Quem não sabe ir, a gente se encontra aqui às 9 horas aqui na frente da casa e vai em caravana até lá. Quem sabe ir direto, pode ir direto também, não é difícil. Fica 15 minutos daqui. Não sei se vocês conhecem aquela região, mas é na rua Alagoas. É 113. É muito fácil de chegar lá. Quando chega naquela rotatória lá adiante no final da Tenente Marcos, você sobe toda a vida à direita e vai acabar dando lá. Mas quem se sentir inseguro, às 9 horas a caravana está saindo aqui, estão todos convidados. Então, para conhecer o programa, vai ter palestras de apresentação do que se faz. E tenho certeza que quem for vai acabar se envolvendo. Quem for direto para lá, procura chegar 15 minutos com antecedência, e aí chega lá todo mundo no mesmo horário. Por aqui a gente vai ter vários cartazes espalhados também, pelo semeador, que vão ser referência para quem quiser. Tá? Bom, basicamente isso. Vamos então agora fazer a nossa prece abertura. Vamos todos nos recorrendo, nos interiorizando, deixando os nossos problemas momentaneamente lá fora. Vamos procurando calma, vamos procurando tranquilidade. Vamos fazer com que a nossa mente esteja mais aberta para receber tudo que a gente vai ouvir de hoje, interiorizar essa informação, colocá-la em ação, para que possamos ser aqueles que vão levar os novos conhecimentos da nova era, à nossa família, à nossa vizinhança, ao nosso país, para que esse país tão belo consiga sair dessa situação de estagnação, para que possa integrar realmente uma nação próspera, igualitária, uma nação cristã. Que assim seja, então, graças a Deus. Vamos chamar então o Roberto, vai falar para a gente sobre sempre adiante. Eu só tão logo eu consigo me acertar com o microfone, a coisa acontece. Aqui um meio luta. Você estava dizendo para ele que você não poderia ter ocultado até o final da palestra. Muito bem, bom dia. Está um pouco alto o som, tá? Está muito alto? Precisa baixar um pouquinho, está muito alto para o esse microfone não é meu, é dele, tá? Então, nós temos responsabilidade algumas outras. Muito bem. Como o nosso amigo já informou previamente, o nosso tema, sempre adiante, é um tema designado pelo semeador, que é designado pela casa. Você pode encontrá-lo no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro que às vezes as pessoas utilizam como livro de mensagens, como também outros livros de Emmanuel. Parece que muito bem está muito alto. Melhorou agora não? Som. Melhorou não? Está bom aí? Não está muito alto? Está dando eco? Muito bem. Então, como nós dissemos, o Caminho, Verdade e Vida, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e Espírito Emmanuel, ele, por vezes, como Palavra de Vida Eterna, Fonte Viva, Pão Nosso, entre outros, ele é utilizado como um livro de mensagens, onde as pessoas costumam abrir ao acaso. Ele também, claro, que vai nos atender dessa maneira, mas eles são livros de estudo do Evangelho de Jesus. Eles vão abordar, e é impressionar, as características do Espírito. Eles vão abordar, não o capítulo todo, mas eles abordam as frases de cada capítulo
os versículos de cada capítulo. Por vezes o Emmanuel chega a pegar apenas um pequeno trecho de um versículo, que é o parágrafo, e trabalha esse texto, por exemplo, nessa obra, trabalha esse texto também, repete o trabalho de outra obra, dando enfoques diferentes de um conteúdo que é de impressionar. São trabalhadas as cartas de Paulo, as chamadas epístolas ou cartas, Atos dos Apóstolos e os ensinamentos de Jesus. Então vale para o estudo nosso, para que o Novo Testamento, inclusive, tenha uma dimensão maior dentro daquilo que Jesus trouxe. Então, aqueles que têm interesse, é o capítulo de número 132, para as nossas leituras, né, e reflexões a respeito. Meditar sempre é bom. Nós, ao estudarmos a lição, nos recordamos imediatamente de uma figura que nasceu em Tarso, de nome Saulo, uma criatura que foi, para a época, dentro da comunidade judaica, de muito destaque, discípulo de Gamaliel, cidadão brilhante, onde inclusive ele tinha dupla cidadania, ele também era cidadão romano, e orador também de uma qualidade impressionante. E certo dia ele soube tomou conhecimento a respeito de um orador que se chamava Estevão e que fazia as suas preleções, as suas palestras numa casa conhecida como Casa do Caminho. Nessa Casa do Caminho tinha os fundadores, o Pedro, o discípulo de Jesus, o Simão Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, João, entre outros discípulos não diretos, mas também discípulos do Cristo. Que começou com uma pequena casinha e aos poucos eles foram fazendo os chamados puxadinhos que a gente conhece aqui no Brasil. E ficaram chamada Casa do Caminho, porque ficava no caminho entre Jerusalém e a cidade de Jope. E ele soube desse cidadão brilhante e que expunha uma doutrina que se diferenciava daquilo que era proposto na lei, que era a Torá, ou o Pentateuco mosaico, os 5 livros de Moisés, e também as leis, de uma maneira geral, colocadas para a comunidade. E ele foi ouvido. O cidadão realmente era brilhante. Ao término, ele propôs o debate. Saulo propôs o debate com Estevão. Dada a limitação daquilo que o Pentateuco mosaico, né, tinha como proposta, porque ela atendia até certo ponto. Jesus vem a partir de determinado instante, há mais de 2000 anos atrás, ele vem com a proposta do Evangelho, que naturalmente era a implementação. Implementação não significa que coloca que funciona. Né? Se nós fizermos isso na nossa casa, se nós fizermos isso na empresa, onde nós fizermos, nós implementamos e o processo vai, né, entrar numa cadência rumo à maturidade. O Evangelho de Jesus não era plantou-se ou implementou-se aqui, funciona integralmente a partir desse instante. O Jesus sabia exatamente que nós teríamos aí um período de ajustes. E alguns momentos desses ajustes foram assim, né, muito equivocados. As pessoas se equivocam. O Evangelho de Jesus não tem equívocos, mas as pessoas se equivocam. Se equivocaram e às vezes, claro, colocam seus interesses em primeiro plano, a coisa toma caminhos desagradáveis, para a gente dizer o mínimo. E, claro, na hora do debate, chegou um determinado momento que faltou argumento. Faltou argumento, você imagina, para um cidadão doutor da lei, né, de um brilhantismo enorme, considerado na comunidade como, inclusive, o substituto de Gamaliel, que era considerado um dos tops da época, né, o orgulho. Tanto fez que ele armou a situação como um todo. Aqueles que lerem, aqueles que quiserem essa história completa, devem ler uma obra-prima chamada Paulo e Estevão, e Emmanuel também, através da psicografia Chico. Essa obra é tão interessante que é curioso até como ela foi escrita. Querem saber? O Espírito é muito. Ela foi escrita no porão da casa do Dr. Rômulo Joviano, durante 3 meses, todos os dias. Depois do trabalho que o Chico saía da Fazenda Modelo, ele morava numa casa com uma série de irmãos, em casa de 2, 3 cômodos. Então não dava para ficar psicografando até de madrugada.
o Dr. Rômulo Joviano prestou o porão. E ele, durante 3 meses, até altas horas da madrugada, depois do trabalho que dissemos, ele psicografava Paulo Estevão, com uma diferença. O Emmanuel mandou preparar no porão, no cubículo, os espíritos prepararam aparelhos aonde o Chico é impressionante, ele contando essa história. A gente narra no nosso livro esse assunto. O Chico, as cenas projetadas, ele sentia temperatura, vibração e ouvia os personagens. Emmanuel disse que queria fazer isso, porque apesar da psicografia ser mecânica, o médium não é robô, passa pelo médium. Né? Ele não queria que o Chico imaginasse a cena como você está imaginando esse porão agora. E se você vir a cena, você não interfere com a sua imaginação. Então ele via, imagina a hora que Paulo vê Jesus. Não é? Ele viu aquilo que o Paulo viu, do jeito que o Paulo viu. E a única companhia que ele teve durante 3 meses, até altas horas da madrugada, era um sapo. Esperava ele na porta do porão. Aí ele abria a porta, o sapo entrava e ficava olhando para ele até ele terminar. Quando ele deu o ponto final no livro, o sapo foi embora e nunca mais apareceu. E também não há sapo que aguenta. 3 meses acompanhando ela estava de madrugada olhando porque psicografar não é mole. Mas o que aconteceu óbvio então, né, em relação ao orgulho ferido. Ele armou a situação, prende o tal do Estevão e manda-o para a lapidação em praça pública, que era a morte por apedrejamento. Crime reservado a criaturas que se expunham de tal maneira na comunidade, reservado para crimes hediondos e para as adúlteras. Os adúlteros não, porque elas adulteravam sozinhos. Né? Sociedade machista protegia o homem em detrimento da mulher. Levam à lapidação e ele vai assistir aquele evento, onde a glória dele com a noiva, Abigail, que identifica Estevão o irmão. Cunhado já é problema. Imagina quando você manda matar. O problema que você tem. O irmão, ela diz, esse é o meu irmão Gesiel. A história é maior até você chegar nesse momento do Gesiel, porque o Gesiel não é mágico. Né? Esse relacionamento de Abigail, etc. Gesiel tinha sido preso. Aqueles movimentos do conquistador completamente injusto, etc. Não vamos contar a história toda, senão o livro perde a graça. Como é que faz? Como é que você fica com a noiva? Ele, dentro daquela dor, aquela situação inusitada, termina o relacionamento. Aí unia-se naquela criatura o orgulho, a frustração, porque Abigail era a futura esposa. Verdadeiro sustentáculo da criatura. Não, porque por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E o contrário também é verdadeiro. É o sustentáculo. Fora, imagina, a frustração, mas o ódio daquela criatura estava tinha literalmente com o seu evangelho, com a sua boa nova, tinha feito colocado um outro caminho, distorcendo as visões dos valores judaicos, que é essa visão dele. Então o que ele precisava fazer? Limpar, tirar isto da frente, porque os valores seriam comprometidos em relação às questões da sua comunidade, do povo considerado eleito por Deus, que um dia ficaria acima de todas as nações, expulsaria o romano de suas terras e seriam então os conquistadores do mundo. Esse foi o fato que fez Judas se equivocar em relação a Jesus, não é verdade? Judas era um equivocado. Ele tinha no seu desejo aquilo que era reflexo do povo. Ele não era um traidor vulgar. Ele simplesmente achava que quando Jesus fosse ser preso, que Jesus reagiria com seus poderes e a coletividade criaria com isso um levante e todos os hebreus investiriam contra os romanos e a partir daí a conquista seria garantida para serem colocados os eleitos.
deu no que deu. Né? Judas era um pobre manipulado. Tanto é que, se você ler a história dele, ele volta em sacrifício daquele mestre como a reencarnação de Joana d'Arc. Né? O livro Joana d'Arc, Leon Denis, narra essa passagem. E Humberto de Campos vai falar também no Crônicas de Além Túmulo a respeito do encontro que ele tem com Judas no plano espiritual, onde Judas estava um tanto abatido, né? Porque se lembrar de um traidor vulgar, não é uma lembrança das mais queridas. E é claro que começa o processo de perseguição, onde é tão interessante nós notarmos esse capítulo em relação à questão do Paulo, porque o Paulo não é melhor nem pior que nós, de cada um que está aqui, ou da coletividade. Paulo é a criatura que, né, não se deixou em momento algum abater, apesar de tudo o que aconteceu. Mas ele não é Paulo, ele é Saulo. E graças a Deus, tanto nele quanto em nós, Emmanuel, através também da psicografia de Chico, diz que nós somos constantes em nossa inconstância. Que é uma beleza. Graças a Deus que nós seremos constantes só no amor. Nós não conseguimos ser constantes no ódio. Se nós fôssemos constantes nesse processo evolutivo que nós nos encontramos, nós odiaríamos linearmente. Mas como nós ainda somos inconstantes, porque não somos espíritos imperfeitos, nem tampouco somos espíritos inferiores, nós somos espíritos em evolução. Nós somos aquilo que Jesus é em potência na questão atual. Já fizemos muito. Saímos do primitivismo, estamos como espíritos em expiação e provas, indo para a regeneração, que não quer dizer que todo mundo vai ficar bonzinho. O bem predomina, e não se esqueça que bem predominando, 51% é predomínio. Ok? Então a gente não vai esperando, vai ficar, né? Vai reencarnar na próxima existência e está todo mundo assim com aquele lugar de peixe morto da casa espírita. Sempre bem, né? Vai morar com ele. Aí eu vou com ela. Aí o ponto deixa eu não aguento um trocadilho. Aí a situação é exatamente essa. A gente consegue dar uma olhadinha, uma matinha, uma olhadinha, uma matinha, uma olhadinha, uma matinha. Sabe por quê? Porque a nossa natureza, a nossa genética é divina. Nós somos em potência os deuses que Jesus falou. Vós sois deuses. Isso é potencial. Tudo aquilo que é contra a sua genética vai te fazer infeliz e enfermo. Para ser mais objetivo, a infelicidade já é a enfermidade. Então, naturalmente, o que acontece? Rancor, mágoa, ódio, ressentimento, que é ressentir, sentir de novo, e qualquer coisa que tire ou que vá contra a natureza que nós somos, aquelas criaturas que nós identificamos no Brasil e fora dele, com pessoas que realmente nos surpreendem, porque se dedicam e dedicam a vida em favor do semelhante, de uma sociedade inteira, ou às vezes até mesmo de mais de uma, considerando como países. Aquilo nos impressiona. O Chico Xavier, a Madre Teresa, uma Irmã Dulce, o João Paulo II, tantos outros, e outros que a mídia não alcança, aquilo nos impressiona, mas aquilo somos nós. Que à medida que nós formos nos exercitando nesse potencial que nós temos, nós alcançaremos esses resultados. Não é verdade? O próprio Gandhi, quando Einstein se refere a Gandhi, ele diz assim: o mundo vai ter dificuldade de realmente entender ou sequer imaginar que uma criatura como essa possa ter existido. E a gente está falando do Mahatma, Mahatma é o título, grande alma, Gandhi. Veja que são criaturas que realmente fazem um diferencial gigantesco. Essas criaturas somos nós, exercitadas antes da gente. Até porque nós não compramos caridade, amor, respeito, carinho, etc., na prateleira do supermercado. Isso é potência que está sendo desenvolvida. E muitos de nós, claro, alguns aspectos já estão mais desenvolvidos, outros precisam serem mais trabalhados. Isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo porque considere o seguinte: por vezes você vem numa reencarnação para ser cientista e continua, por vezes, em outras reencarnações também como cientista. Não significa que a humildade não foi trabalhada porque você é orgulhoso ou orgulhosa. Não, ao contrário. Por vezes você não tem tempo. Não é verdade? Você veio para ser mãe e dona de casa, por exemplo.
né, que é uma função que, aos poucos, né, nós homens negligenciamos e agora verificamos o valor que tem. Né? Porque uma mãe, ela não gerencia apenas os aspectos financeiros do lar, ela gerencia o sentimento das criaturas. Não é? A educação do ser é muito mais profundo do que nós poderíamos imaginar. E também a reencarnação funciona assim. Se você é muito machão, você vai encarnar mulher e aí você aprende que não é bom. Mas não reencarnar aqui, não. Vai reencarnar em Alphaville. Vai reencarnar na África. 10, 12 filhos, etc. E fica lá de molho, mas não é na África do Sul. Nada contra os nossos irmãos, mas a lógica tem que preponderar. Né? É tudo uma questão da ação e da reação. Mas muito bem, esses aspectos em nós são interessantes porque todos esses pontos que são chamados de negativos vão ocasionar na criatura uma redução do fluido vital, o princípio vital, o fluido elétrico animalizado, que está tudo na mesma, vão interferir diretamente no núcleo etérico, que é onde fica o fluido vital. Com os anos você vai perceber que o depósito de fluido vital também fica nessa região. Você amplia. Não é pneu, é depósito de fluido vital. É só sugando. Aí já haja consumo, né? Para tentar tirar. Não há Cristo que faça desgastar. Eu já desisti. Todas as balanças que eu vou estão erradas. Eu já percebi, todas estão desequilibradas. Aí o ponto é que há uma interferência, porque nós estamos trabalhando contra nós mesmos. E o rancor, o mal, o ressentimento, o ódio, etc., coisas dessa natureza, ou semelhantes, eles vão minando o fluido vital do indivíduo. E ao minar o fluido vital do indivíduo, como o próprio termo já disse, vitaliza, o que acontece? A resistência começa a baixar. Vírus e bactérias passam a ter maior possibilidade de atuação. A criatura fica doente. Ou desequilibra psiquicamente. Isso vai acontecendo, logo o que ocorre? Desencarna-se mais cedo. Nós que somos, a rigor, mais conscientes, não é privilégio. André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia de Chico, diz: se você tem uma semana do Evangelho, você já sabe a saciedade, isso aí significa de sobra, como se conduzir o resto da vida. Ele podia ter dado uma moleza, falado em um ano, mas ele não falou, ele falou em uma semana. Nós temos só 2.000 anos de Evangelho. A gente sabe como se conduzir o resto da vida. Logo, é um fator de consciência, mas o livre-arbítrio é imperante. Significa dizer que, conforme André Luiz esclarece, não significa, mas ele esclarece, que é grande número. Aliás, a grande maioria desencarna antes do tempo. Antes do tempo. Bernardino Bicas, no livro Cartas e Crônicas do Campo dos Espíritos, pela psicografia também de Chico, cuja mensagem no título é Bernardino Bicas, desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Você não é? É. Mas não é mau humor com coisas assim. É mau humor com coisas significativas. Trânsito, padeiro, a situação de acontecimentos em casa. Sim, esse tipo de mau humor que tem uma importância fundamental na sua vida. O trânsito que não anda, o indivíduo que fechou o seu carro, o cara que pisou no seu pé, são essas coisas importantes. Cuidado. Você pode estar reduzindo. Cada vez que você for ficar mal-humorado, lembre-se, estou morrendo mais cedo. Estresse. Estou morrendo mais cedo. Se você quer morrer mais cedo, morra consciente. Não se surpreenda quando o mentor disser: já? Não é verdade? O que aconteceu com o Paulo? O que acontece conosco? Aliás, com o Saulo. Chega uma hora que esses sentimentos contrários à sua natureza, à nossa natureza, extenua. Dá assim, eu não aguento mais. Ele foi procurar quem? Abigail. O amor da vida dele. Fantástico. A gente sempre volta para o amor. Não é incrível? Aquele cidadão que você se apaixonou
ou aquela cidadã que te deixou por aquela outra, ou por aquele ovo. Vê se você quer morrer. E depois de um tempo você lembra com tanta saudade. Não é verdade? Como ela não é? Porque o sentimento é uma coisa que nós não desligamos. O sentimento puro não se desliga. Você vai amar para sempre. Isso não é romance. Isso é verdade. Porque é o interior da criatura. Ele volta e encontra Abigail, os escritores da morte, abalada, evidentemente, por tudo aquilo que tem acontecido, amando-o ainda da mesma maneira, porque ela não terminou com ele, foi ele que terminou com ela. Imagina uma sociedade judaica de 3.000 anos atrás, a mulher não tinha valor nenhum, era um veículo reprodutor e cuidador da cria. Acabou. Obedecia-se, morreu assim, não quero mais você, acabou. Não tem discussão, tem contra-argumento. Pior, era cristã, que um tal de Ananias havia levado os ensinamentos do Cristo, e ela desencarna. Reacende o quê? O ódio. E foi atrás do Ananias. E cai em Damasco. E ele foi. No meio do caminho, cai do camelo, não era cavalo, era camelo, cai do carro da montaria, tem uma visão mediúnica, porque só ele vê, clara audiência e clara evidência. Claro, evidente todos nós somos. A gente fala assim, o sujeito é médio evidente. Claro, todo mundo que enxerga é evidente. Aquele que não enxerga, né, está cego. Então, é claro evidente, claro evidente e claro evidente. Ele vê Jesus. Os que o acompanhavam acharam que o sol do deserto havia afetado a questão do raciocínio lógico. E o Jesus faz a pergunta célebre: por que é que você percebe? E ele não tinha razão. Bom, mas aí também não há processo milagroso. Cai-se no cabelo e resolveu o assunto. Senão a gente botava um touro mecânico na frente do centro espírita, ficava todo mundo caindo no touro mecânico e ficava todo mundo bom, não é verdade? Imagina, você foi no semeador, fez o quê? Caiu no touro mecânico, sua outra criatura. Não existem processos mágicos, a natureza não dá salto. Ele vai se colocar no deserto, mais de 3 anos, estudar cristianismo não, mas estudar ensinamentos de Jesus, porque cristão vem como título dado por Lucas, que não conheceu Jesus, que escreveu o seu evangelho através das informações de Maria, mãe de Cristo. E o título de cristão foi uma sugestão de Lucas. Ele vai estudar, ele vai rever valores, ele vai fazer reformas nos seus conceitos, nos seus hábitos, etc. Volta para a casa do caminho, para terror da turma. Imaginou? Chega o perseguidor de cristão na casa do caminho. Depois que o pessoal consegue se acomodar, ele diz, não é nada disso, daqui para frente vai ser até diferente. Aí teve um cara que 2000 anos depois fez uma música que ganhou um dinheiro enorme por causa disso, inclusive usa o microfone meio assim, eu tenho 2, né? Hoje eu estou poderoso. Mas o fato é, ele acaba se propondo a uma palestra, vai fazer uma palestra, um fiasco completo. Porque ele falava muito bem da Torá, mas de Jesus ele não tinha, né, ainda condições. É um verdadeiro fiasco. Ele não se abateu, continuou realmente adiante, pegou de uma vassoura e foi varrer o ambiente onde ele se encontrava. E passou a varrer até o momento em que esta condição foi através do exercício, porque ninguém faz nada sem a prática, sem o exercício. Através do exercício, através da prática, ele foi crescendo na oratória, chegando então a ser o orador brilhante que foi. Mas não só. Se Paulo não tivesse existido, o cristianismo não teria no mundo a expressão que tem hoje. Não teria, porque ele foi um verdadeiro desbravador, cuja perseverança era impressionável. No português comum, nós diríamos que ele era um verdadeiro carne de pescoço, porque o sujeito colocou o foco, não fanático, porque era um indivíduo, né, esclarecido, não fanático, mas colocou um foco na sua missão, cuja missão não era de teimosia, era de perseverança, porque teimosia já é o absurdo da criatura que não quer raciocinar. Então, de perseverante,
Botou um foco e eu vou levar a mensagem do Cristo para todos. Não vai ficar como, porque o grande risco era ter ficado como uma seita, né, dentro do judaísmo. Era maior do que isso. A expressão era maior, porque na realidade Paulo não ia levar religião. Como de fato, se você olhar o cristianismo, olhar a essência, basta fazê-lo através do Espiritismo, sem nenhuma pretensão para nós, porque isso, se existe algum diferencial, esse diferencial chama-se responsabilidade. Só. E acabou. Muito será pedido a quem muito foi dado. Sabe mais, está mais consciente, é mais responsável. Porque a responsabilidade funciona assim. Onde está a questão da justiça divina? No livre-arbítrio de cada um. Essa é a maior expressão de justiça que existe na criatura, diretamente do Criador. Você faz o que você quiser, pelo tempo que bem entender, e se responsabiliza pelo que fez. Quando se conscientizar. Ah, mas eu posso demorar muito. Pode. Quantos anos? Para que falar em anos? Podemos falar em séculos. Libertação de André Luiz. Se você for buscar um dos personagens, Gregório, que foi o Papa Gregório aqui no planeta, que viveu, que em 1243 assinou a bula papal, oficializando a Inquisição. A gente queimava a gente antes, mas não era oficial. Agora vai ter carimbo oficial. Então está aqui, a partir de hoje você vai ser queimado. Parece aquele carimbo do CIF, né? Então o indivíduo, antes de ser queimado, recebeu o carimbo do CIF, e agora você já pode ir para o churrasco, onde você vai ser. E ele oficializou isso. Desencarnou, manteve durante quase 600 anos, 600 anos, ou seja, 6 séculos, uma estrutura de poder comandando uma cidade nas trevas, nem no umbral, ela tem embaixo da crosta, nas trevas, estrutura de poder. A sua mãe, que velava por ele, mãe é mãe. É impressionante. A mãe, segundo Emmanuel, é a médium de materialização de Deus no mundo. E se você, Emmanuel dizendo, se você quiser ver o amor de Deus materializado no mundo, veja o amor de uma mãe. Que é incrível. A mãe dele vai dizer para Gúbio, o mentor de André Luiz nessa obra, e que estava junto com Vicente: tenho acompanhado meu filho nesses últimos 600 anos. Nos últimos 50 anos, eu percebi que ele começa a dar mostra de exaustão. As suas penalidades são duras, mas não são tão duras como eram. Começou a exaurir, começou a cansar. O DNA divino é preponderante. A estrutura divina começou a preponderar. Ele é cruel, mas já não é tão cruel como a vida é uma beleza, né? A natureza não dá saltos. Significa que está começando um processo de mudança, que é gradativo. E essa condição acontece conosco. À medida que se conscientiza, se responsabiliza. Mas eu prejudiquei muita gente, e as pessoas já me perdoaram e evoluíram. O que é que eu faço agora, meu Deus? Porque o drama não é com elas, é comigo. Então eu vou fazer o bem para outras pessoas, em nome delas. Que fantástico, não é verdade? Olha que fantástico. Por quê? Porque na realidade, ser bom é ser inteligente. É utilizar a inteligência própria a seu favor. Você quer ser feliz? Se você quiser ser feliz, você pode perguntar: quem não quer ser feliz? Se alguém disser que não quer, interne-o numa clínica psiquiátrica, porque só tratamento espiritual já não dá mais jeito. Porque ele vai ficar tomando passe o resto da vida e vai ficar infeliz para tomar um passe de novo para dizer que quer ser feliz. Não é verdade? E a felicidade começa a ser amarrada em coisas, em situações. Foi por isso que Jesus disse: a felicidade não é deste mundo. Ele não dizia que você não pode ser feliz. Ele disse que a felicidade não é deste mundo. Significando que a felicidade
não é deste mundo no sentido das coisas que se amarram em relação à matéria. Era isso que ele queria dizer. Ou seja, as pessoas às vezes, nós não todos, alguns exemplos apenas, nós amarramos a felicidade no carro novo, na casa nova, no apartamento na praia, no namorado bonito, na namorada bonita, no marido, na esposa, nos filhos, etc., no dinheiro, blá, blá, blá. Só que, e também no corpo. Aonde vamos, inclusive, adotando estereótipos para sermos felizes. A moça tem que ter 1,80 m e pesar 43 quilos, comendo uma folha de alface no almoço e meia no jantar. E o rapaz tem que ser o estilo bacalhau. Um badão aqui em cima, não trabalha a perna, fica fugindo, sai pela pecinha de bacalhau na rua, e com a camisetinha apertada, nada contra, a camisetinha apertada, para dizer, olha como eu cuido de mim. Ninguém está dizendo que isso está errado, pelo amor de Deus. Então, o Paulo vai dizer, na Epístola aos Coríntios, o corpo é o templo do Espírito. Templo significa sagrado. Você não cospe no templo, você não fala palavras inadequadas no templo, você trata, se porta dentro de um templo com respeito. Ninguém está dizendo que não vamos abolir as nossas atividades físicas, vamos abolir a alimentação adequada, os cuidados preventivos médicos, check-ups, coisa do gênero, acompanhamento, etc. Ninguém está dizendo isso. Nós estamos dizendo que vamos amarrando por vezes situações onde tudo é matéria e tudo deteriora. Não é verdade? Este corpo lindo que você está vendo aqui, um corpinho evidentemente, um corpinho de 58, com características de 58, você veja essa beleza? Então, o que acontece? Deteriora. Porque é da natureza. Amarrar a felicidade em qualquer situação desse tipo, do corpo ao dinheiro, do dinheiro às posses, etc., é evidente que você vai ser infeliz. O namorado bacana pode dizer cansei, a namorada bonita também. O marido, a esposa, o filho, eles podem partir para a pátria espiritual antes de nós, sim ou não? Amarrar a felicidade nessa situação, nas criaturas, e é tão interessante, porque é claro que quando nós pelo menos nessa existência, dada a questão da evolutiva do cérebro humano, o cérebro masculino e o cérebro feminino evoluíram no sentido de um se complementar ao outro, que é perfeita a natureza. Nós somos feitos realmente um por outro. A diferença que existe entre o masculino e o feminino é meramente política, mas nós somos feitos um por outro. A evolução não nos dá na condição de reencarnar como homem, de saber como funciona a questão da maternidade. A gente é informado, mas não tem a experiência, pelo menos nessa reencarnação. Então não dá para entender a partida do filho como uma situação de alguém que sai de dentro do útero, que não recebe só a condição do corpo. O que André Luiz, do Missionários da Luz, no capítulo sobre Sigismundo, que é o capítulo 13, que se chama Reencarnação, diz o seguinte, que quando o indivíduo vai reencarnar, ele deixa no perispírito energias que são assimiladas pelo local onde vive e pela alimentação que tem no plano do espírito. Ele deixa essas energias, parte dessas energias, dessa matéria perispirítica no plano espiritual. Quando vai reencarnar, a mãe lhe dá, inclusive, no perispírito, sede de energias ou matéria perispirítica para o perispírito do reencarnante. É um processo de doação inconsciente até, que não necessariamente a mãe tenha consciência disso, tenha conhecimento disso, é inconsciente até de uma dedicação completa. Claro que existem as exceções, mas as exceções elas são classificadas como as exceções. A regra não é essa. Então, existe todo um processo de doação, até mesmo de inconsciente, dentro de uma situação que, quando aquela criatura parte pela lógica de que a gente vai desencarnar primeiro de filhos, não é verdade? Pela lógica, é isso que acontece. A gente desencarna naturalmente, não desencarna por acidente, a lógica é a grande maioria por naturalmente. E a lógica também preponderante é nós na frente das crianças, dos nossos filhos, seja lá o que for. Esta é a lógica da vida. Mas às vezes essa situação não é real. E claro que ninguém vai deixar de se emocionar, porque uma coisa é ser desequilibrado, outra coisa é sentir saudades. Né? Se
você tem um amigo que mora na China, apesar da facilidade que você, por rede social ou por qualquer aparelho que você detenha na mão, você poder inclusive ter uma comunicação audiovisual com ele, você pode se emocionar na saudade, sim ou não? Que é óbvio, nós somos seres humanos. André Luiz, no Mundo Maior, vai dizer que numa passagem lá, que a moça estava grávida e promove o aborto, etc., é muito doloroso para as pessoas, dado que o espírito que ia reencarnar, inclusive ia reencarnar para auxiliá-la, e ela o aborta pelos equívocos que a gente conhece dentro de uma sociedade. E ele disse que ele olha para as entidades, que eram entidades superiores, que acompanhavam aquele que poderia reencarnar, e elas correm lágrimas pelos olhos. E ele vai dizer com uma beleza, uma simplicidade e com uma beleza incrível, diz assim: o fato de evoluir, o fato da evolução, não significa que você suprime sentimentos, você retire sentimentos. Só que você não se desequilibra diante do fato, mas não te elimina o sentimento, não te elimina a questão dessa nobreza que é o sentir. Claro, mas aí, veja, às vezes a posição é tão egoísta que diz o Livro dos Espíritos, a resposta a Kardec é o seguinte: se você ama uma criatura, você gostaria de vê-la dentro de uma prisão? Não. O corpo para o espírito é uma prisão. Claro que nós não vamos, estimular que a criatura desencarne. Mas, e que é duro? É duro quando nós, por mais que nós sejamos focados nesse processo de estar sempre adiante, sempre evoluindo, é duro nós orarmos para Deus e dizermos: cumpra-se nesta criatura que eu amo a tua vontade e não a minha. Não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Não se discute esses aspectos. Porém, é uma questão de nós trabalharmos o processo evolutivo. E à medida que a gente se conscientiza, não se conscientiza só para acertar coisas que nós nos equivocamos, mas também acertarmos situações, melhorarmos aquilo que nós já estamos a caminho, que nós já estamos melhores, no sentido de não desistirmos. Então aconteça o que acontecer, persevere. Não existe uma situação que nós estejamos passando que nós não mereçamos. Tanto de um lado quanto do outro. Você vem à casa espírita, tem um atendimento aqui específico de um médium que vem aqui de vez em quando. Qual é o nome dele? Paulo Neto, que ele promove o trabalho de assistência espiritual para a cura de qualquer tipo de enfermidade. Uma pessoa que receba esse atendimento e se cure, a nossa expressão é: ele mereceu ou ela mereceu. Não é verdade? Quando a gente diz assim, está passando pelo que merece, também é uma verdade. Porque a gente só passa por aquilo que merece. Porque merecimento é construção. Nunca se engane. Você constrói e passa pelo que merece. Eu estou passando, merecendo umas coisas que eu não aguento. Então comece a construir do outro lado para merecer outras coisas. Porque não poderia ser da justiça divina nos tirar a liberdade de escolher, como não tirou a liberdade do Paulo em escolher uma atitude, mas quando se conscientizou, preferiu escolher um outro caminho. Mostrando para nós que não é ele, somos nós, mostrando para nós que é possível, sim ou não? Dentro da nossa capacidade. Dentro da nossa capacidade. É possível mudar. É possível refazer. É possível alterar. Por quê? Porque estas possibilidades estão em nós. Todas em potência. É aos deuses que Jesus nos ensinou. Nós somos eles. Nós precisamos exercitá-lo. Nós precisamos colocar para fora. Por isso que a questão da felicidade não poderia ser do mundo, mas pode ser sua a partir de agora. Não acredite nas histórias. Porque uma vez, nós ouvimos em certa oportunidade que o espírita se preparava para o seu desencarne. Não se engane. A gente não se prepara para morrer.
Nós nos preparamos para viver, porque o Espiritismo matou a morte pela lógica da vida. Então nós nos preparamos para viver. E para viver como? Viver bem. E a partir de quando? De agora. A gente pode sair daqui hoje com a proposta de fazermos a nossa vida, se ela já é feliz, mais feliz ainda. Se ela não está tão feliz quanto nós desejamos, nós transformamos e colocamos a dose de felicidade que nós queremos. Você quer saber como? Não? Talvez você já saiba. Mas é simples. Porque tudo no Evangelho do Cristo é simples. Basta que você pratique bem. Basta que você procure amar. Por isso que Jesus, sabiamente, sintetizou todas as leis dos profetas em duas. Não bateu sobre todas as coisas. Mas aí a minha desculpa é: Senhor, eu não sei racionalmente o que é Deus. Eu o defino, mas não sei o que é. Da mesma maneira que a biologia define a vida e não sabe o que é. Mas a definição é bonita. Primeira pergunta, no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá bom, mas racionalmente o que é? Não sei. Eu também não sei nem quem eu sou, racionalmente. O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. O que é? Não sei. Mas eu sei uma outra coisa, porque Jesus sabia que eu não saberia 2000 anos depois dele, racionalmente, o que era Deus. Mas ele sabia que eu conseguiria racionalizar o segundo mandamento. Não o próximo com a mim mesmo. Ver se eu racionalizo. Não é verdade? Eu sei que é o próximo. Racionalmente. Seu amado, eu utilizo de um conceito comum aqui entre nós brasileiros. Se você quer louvar, agradar a mãe e o pai, você faz o que com o filho? Ou com a filha? Trata bem. Não é verdade? A sogra fica feliz, o sogro fica contente. Não é verdade? Porque você trata bem. Se eu quero me relacionar com a divindade, eu trato bem de mim mesmo, porque se eu não tratar bem de mim, eu não trato bem de si mesmo. Né? Eu preciso me amar para amar o outro, eu preciso me respeitar para respeitar o outro. Eu tratando bem de mim, eu vou tratar bem do outro. Eu tratando bem do outro, eu louvo o Criador, porque eu trato bem a sua criatura. Aí eu vou me conscientizando e vou ampliando este bem, esse fazer o bem. Não é ser bom integral, é bom de pedacinho. Não é bom integral, porque para ser bom integral tem que juntar os pedacinhos. Então pedacinho significa exercício do bem. Aí eu estendo esse bem com o semelhante, que começou em mim. Eu faço bem, Senhor, louvo o Senhor na minha própria existência. Fazendo bem para o outro, eu coloco mais um pedacinho. E aí eu me conscientizo e faço bem para a natureza, e faço bem para a vida de uma maneira geral, sem ter a pretensão de querer fazer mudanças na sociedade, a mídia me alcançar, e olha que eu sou tão bondoso ou bondosa. Não, absolutamente. Eu simplesmente começo a expandir as minhas capacidades, os meus potenciais, e sinto mesmo, se você vai sentir isso, você faz alguma coisa positiva para alguém, você sente que você se expande, porque se expande mesmo. O perispírito é plástico, você se expande. E você se expandindo, você sente uma satisfação impressionante, porque ao contrário, a gente se retrai. O contrário, quando nós vibramos contrariamente às nossas possibilidades, às nossas potencialidades, a gente se retrai. Tanto é que o indivíduo egoísta, ele vive para dentro, ele vive nele mesmo. A vida dele circula nele mesmo. E evidentemente, como ele é egoísta, o que acontece em matéria no campo celular? Ele começa a se fundir de tal maneira que uma delas enlouquece de repente. Então, olha que beleza. Você se expande, se expandindo, você amplia a sua capacidade em relação ao contato com o semelhante. Não é fantástico? O contrário não, como eu vou me ensimesmando, eu vou tratando das coisas que são só minhas, eu vou guardando os rancores, as mágoas, eu vou ressentindo. Há mais de 20 anos que a ciência já diz, todos esses sentimentos inadequados são chaves poderosas para processos cancerígenos. Por quê? Porque naturalmente a ligação é, eu estou contra as minhas energias. Eu vou contra, eu vou batendo. Dr. Bezerra de Menezes, espírito, através também da psicografia de Chico,
Ele é mais objetivo, inclusive, ele disse: tudo aquilo que você aceitar como uma verdade. Vamos repetir. Tudo aquilo que você aceitar como uma verdade e fizer contrariamente, ou seja, trabalhar contrariamente àquilo que você aceitou, vai ser uma doença. Acabou. Por quê? Porque aquilo está inserido em mim e eu começo a bater contra. Chega uma hora que essas energias se acumulam no perispírito com tamanha intensidade que o corpo físico suga isso para fora. E a gente chama de enfermidade. Mas a criatura era tão boa, não significa que a criatura tão boa esteja passando por uma situação onde haja uma ligação rancorosa, etc. Mas, por vezes, pode ser uma situação completamente diferente. Essa criatura é tão boa que ela se submete a uma prova em favor do semelhante. Vamos recorrer ao Livro dos Espíritos novamente. O Livro dos Espíritos diz que espíritos reencarnam, por vezes, em famílias que brigam muito. Então vem aquele neto com um problema congênito. A família para de brigar entre eles para dar foco no problema da criança, quando na verdade aquele espírito está numa missão de amor para fazer com que aquele grupo se una em torno de um único objetivo. Ele passa pela prova para fazer com que os outros sejam felizes pela questão do amor que ele tem pelo grupo como um todo. Não é fantástico isso? Quer dizer, quando a gente olhar um quadro, não olhemos um quadro, o que essa criatura fez para merecer isso? Por vezes não fez absolutamente nada. Aliás, tem uma passagem do Chico em relação a essas questões da perseverança, de seguir adiante, que por vezes parece um contrassenso dentro dessa estrutura que nós estamos falando. Nós nos lembramos dessa passagem, quando se formavam aquelas filas enormes para se descobrir o Chico quando terminava o trabalho espiritual, até que hora a gente vai aqui? Agora. Então eu não vou contar isso. Começou assim. Bom. Então agora eu vou contar a história. Aí, eu pensei que fosse 11. Ok. Faziam-se aquela fila e era a razão da peruca foi por causa das filas. 500, 700 pessoas passando a mão sobre o peruca, feria. Aí ele botava uma boina, o pessoal tirava a boina, enfiava a boina. Não dava para fazer isso com a peruca. Antes não tinha peruca, as drogas com a peruca de volta. E as pessoas caíram em cima dele, dizendo que era orgulho. Ou seja, você se parecer melhor, estar melhor, é orgulho ou é cuidado com a sua aparência? Nós somos o espírito tem que ser uma criatura feliz e bonita. Para chegar no plano espiritual brilhando. Beleza, né? Para chegar lá acabado, você imagina se você faz uma prece para o seu esposo, o doutor aparece e diz: olha, eu estou numa depressão. Meu Deus, por que eu vou orar para essa criatura? Está pior do que eu. Na verdade, a gente faz umas coisas que é um contrassenso. Aí naquela fileira aparece uma senhora carregando uma adolescente de seus 15 anos de idade, que por ser tetraplégico, por ser cego, surdo e mudo e ter problemas mentais, ela não tendo miserável na sua vida, não tendo dinheiro com uma cadeira de rodas, ela carregava aquilo, né? Que era quase um bolo de carne, como se fosse uma mochila. E ela chegou, pediu para o tio Chico abençoá-la, etc. E aí ele deu um passe nela, um passe no menino, e deu algum dinheirinho. E quando ela saiu com aquela criança, com aquele rapaz, é uma coisa, não imagina. Aí o Chico perguntou para o Dr. Bezerra Menezes, espírito que estava ao seu lado, disse: o que fez este espírito? Você não fez nada, Chico. Ele não fez nada. Isto não é uma expiação. Nas últimas 5 reencarnações, ele desencarnou pelo suicídio. Ele chegava num problema e se suicidava. Chegava num problema e se suicidava. Um problema diferente, mas com características semelhantes, que o botava em xeque e ele se suicidava. Aí ele pediu para vir desta maneira, porque desta maneira ele não tinha como se suicidar. Para ele voltar a reautomatizar a questão do desencarne natural. Porque ele estava automatizando o desencarne pela violência. Ele precisava reautomatizar a sua psique, a questão natural. Então ele pediu para vir completamente neutralizado. A sua existência será muito curta. Esta mãe é de uma prova de amor, que ama seu espírito assim, né? De uma forma fantástica.
ela veio para auxiliar e ele vai terminar essa existência e desencarnar naturalmente. E aí sim ele vai começar a refazer as estruturas da sua vida com a possibilidade de poder desencarnar naturalmente. Em todos os instantes, nas maiores dificuldades, nas situações que se apresentem mais difíceis, lembre-se, Deus é o nosso Pai. E como Ele é nosso Pai, Ele nos ama. Nenhum filho será abandonado. Aliás, Jesus disse que antes de Deus estaria na responsabilidade dele como Cristo planetário. Ele disse: das ovelhas que o meu Pai me concedeu, nenhuma se perderá. Lembre-se disso e pense um pouco a respeito disso quando você estiver diante de momentos onde a vida lhe exija maior dose de sacrifício. Muita paz. Então, só lembrando a campanha da alimentação, a gente continua montando os kits, né, de alimentação para o pessoal da fazendinha. Está espalhado também pela casa o que é composto cada cesta. Se você puder colaborar, a gente pede para que assim faça. Tá? Bom, antes de fazer a prece final também, eu queria lembrar que hoje é o último dia do passe de reforço do Paulo Neto. Então, quem for passar, permaneça sentado. Quem não, sai pelo meu lado esquerdo aqui, por favor. Vamos tentar manter o máximo de silêncio possível, a harmonização da casa, para que a coisa funcione mais a contento e mais rapidamente. Tá bom? Então agora vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos juntos, nesse momento, nessa linha tão gostosa em que a gente sempre acrescenta, sempre inclui no nosso interior como a gente deve se portar e viver a nossa vida. Vamos agradecer aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, por aqui estarmos, por essa casa existir, e que estejamos todos nós cá novamente no próximo domingo, sempre imbuídos desse mesmo sentimento, desse mesmo amor fraterno.